Se alguém ainda não entregou aqui a sua pergunta, pode depois deixar com o Levi, ele vai fazendo chegar até nós aqui. Já temos algumas aqui que foram coletadas do chat, pelo menos um papel aqui também, e algumas que foram anotadas aqui. Já dá um bom bate-papo aqui, já rende muita coisa. Vou convidar aqui então o pastor Evandro para se assentar à frente, o pastor Isaac também. E já vou começando aqui com a pergunta que me enviaram aqui pelo WhatsApp, que é a seguinte: os dois, obviamente, que podem responder, interagir, né? Possivelmente haverá mais perguntas para o pastor Isaac, porque falou agora à tarde mais vezes também, né? Ok, e vão chegando aqui. Primeira, se Deus diz aos dizimistas, então acho que tem a ver com a palestra sobre teologia da prosperidade, né? Se Deus diz aos dizimistas, fazei prova de mim, a teologia da prosperidade não estaria correta ao dizer que podemos exigir de Deus que Ele estaria obrigado a nos abençoar? Eu vou começar a responder, o pastor Evandro vai fechar. De fato, Deus fala, fazei prova de mim, de fato, é um privilégio nosso, como Ellen White, eu mostrei o texto ali, privilégio nosso, nos apegarmos à palavra, às promessas que Deus nos deu. O que eu destaquei ali foi a mudança de tom. Veja, o Senhor não tem esse nome, título, Senhor, por acaso. Ele que manda. Aliás, quando ele diz, façam prova de mim, isso é uma ordem. Façam prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu. O tom da teologia da prosperidade não é esse tom de eu confio nas tuas promessas e eu estou me apegando a elas. Você leu ali com seus próprios olhos. A gente paga o dízimo. E aí a gente coloca Deus na obrigação de nos atender. Isso não é o mesmo espírito do texto de Ellen White, do texto de Malaquias, onde o Senhor continua sendo o Senhor e a criatura continua humildemente na presença dele, reclamando pelas suas promessas. Então, a teologia da prosperidade, como eu disse, ela fica pisando às vezes no que é certo e aí na distorção. No que está aparentemente correto e aí na distorção. Nesse caso é um erro de tom. Nós continuamos sendo o vermezinho de Jacó, dependentes totalmente da misericórdia dele. A gente não tem o direito de colocar Deus contra a parede. É isso? Sim, só eu coloquei que tem uma diferença entre teologia da prosperidade e teologia da fidelidade. Existem algumas diferenças e algumas coisas que são iguais, né? Enquanto que na teologia da prosperidade, eu determino a bênção, na teologia da fidelidade, Deus determina a bênção, mas a bênção nas duas, né? Tem algumas semelhanças e algumas diferenças. Nós queremos a teologia da fidelidade. Muito bom. Essa aqui tem tudo que ver com o nosso foco, né, de hoje, que foi missão, especialmente. E a pergunta é a seguinte: em nome da missiologia, até onde podemos fazer concessões para alcançar as pessoas diferentes de nós, para que o Evangelho as alcance? Então, até que ponto podemos adaptar, se é que podemos, o Evangelho, a mensagem, para alcançar os diferentes? O Evangelho nós nunca devemos adaptar, né? Mencionou agora, o conteúdo nós não adaptamos. Métodos podem ser adaptados, isso sim, mas não o conteúdo, né? Então, por exemplo, você vai pregar num país islâmico, é diferente o método de você pregar aqui, num país cristão. Mas o conteúdo é o mesmo. Esse é o limite que a gente tem que levar em conta. Se eu avançar tanto em que eu banalizo o conteúdo, eu tenho que rever o conceito se eu não estou tentando adaptar o conteúdo e não o método, né? E às vezes a embalagem pode comprometer o próprio conteúdo, né? Pode causar um ruído na comunicação. Outro dia eu sei que o exemplo não é o ideal para a gente aqui, mas só para você entender. Alguém mostrando uma aula de marketing, como que a embalagem da Coca-Cola foi mudando ao longo da história, mas continua sendo um sucesso. Por quê? E aí o professor explicou. Eles mudaram a embalagem, mudaram o slogan, mudaram um monte de coisa. Só não mudaram uma coisa. O que não mudaram? O que tinha dentro. O que tinha dentro é o mesmo desde o começo, com pequenas, no caso deles, pequenas alterações por questões de exigência legal e tal. Mas é isso. A gente tem que ser criativo na apresentação do conteúdo. A gente não foi autorizado a criar o conteúdo, ele já foi dado.
Quando o assunto é contextualização, eu gosto muito de pensar na atitude de Paulo lá em Atenas, Atos 17, né? Paulo, como um homem culto, devia ler muitas coisas, né? Então ele conhecia parte da cultura grega e ele usa os escritos, né? Ali, poetas gregos, e usa aquele altar sem uma estátua ao Deus desconhecido como um gancho para trazer a mensagem. Mas ele não se demora na cultura grega, ele não se demora na idolatria dos gregos, ele só usa aquilo como uma porta de entrada e se demora naquilo que é o importante, o Evangelho. E ele leva o pessoal, os ouvintes, a uma encruzilhada, porque chega um momento que ele fala, Jesus, ressurreição. E aí alguns se escandalizaram, aí acabou por ali, né? Naquele dia acabou por ali. A gente não pode ter medo do escandalizar, né? A gente não escandaliza desnecessariamente, mas o Evangelho vai causar um impacto, um escândalo em algum momento, e a gente não pode se furtar isso. A pergunta foi sobre o limite, né? Então, por exemplo, quando você vai para um evangelismo, falando só do aspecto social, por exemplo, né? Só do aspecto social, é importante o aspecto social, ajudar as pessoas, pintar a quadra, limpar a casa, etc., né? Mas se eu saio para uma obra evangelística, por exemplo, só faço isso, Jesus disse que o método de Cristo, ele se misturava com as pessoas, demonstrava carinho para as pessoas, atenção a elas, atendia suas necessidades, mas depois dizia, segue-me. Sem o segue-me não é evangelismo, né? Aí é só cruz vermelha. O pastor Evandro falou aqui, usou uma palavra aqui que para mim ela é tremendamente importante, banalização. Notem que o apóstolo Paulo usou aspectos nobres da cultura grega. Ele podia usar ali algumas mitologias baixas, não usou, né? Então tem pessoas que extrapolam nesse de contextualizar as coisas e usam, por exemplo, séries indecentes, impróprias, e acham que isso vai trazer as pessoas para o Evangelho. Acho que isso é banalizar, na verdade. Outro dia eu vi uma iniciativa de uma outra denominação, colocaram um octógono de MMA no culto dos jovens. E ali, eu não sei, não era durante o culto, mas era antes ou depois, não me lembro. Havia ali luta de UFC. O bem contra o mal. Não era simulado, era de verdade. E aí o pessoal torcendo ali, era uma tática para atrair as pessoas, etc. Eu pergunto, qual que é a necessidade disso, né? Então, de fato, isso sim compromete o conteúdo. Mesmo que o pastor depois pregasse o Evangelho, isso afetou, nesse caso a embalagem, afetou o que está dentro, né? A mensagem é alterada. Você usando o teu exemplo da Coca-Cola, então, que obviamente não recomendamos ninguém usar, mas você usar um rótulo, sei lá, de detergente, sei lá, de outra coisa, ali você está enganando a pessoa. Né? Com certeza. Vamos lá, segunda pergunta. Ainda acho que na linha da teologia do domínio agora. Foi a sua primeira palestra, né? Daniel e José serviram nos altos escalões de seus países. O cristão não pode fazer o mesmo hoje? Isso seria a teologia do domínio? Não seria, porque Daniel serviram, né? Eles serviram. Mas José, em algum momento, ele teve o poder nas mãos, ele mandava, ele tinha até o poder de vida e morte, né? Os irmãos temeram sobre isso. Ok, mas o objetivo dele, ele mesmo disse, né? Deus transformou aquilo lá que vocês fizeram em bênção para salvar, preservar a vida de vocês. Ele entendeu que o ministério dele era de salvação de vidas ali, né? Então, é diferente do que a teologia do domínio ensina. A teologia do domínio ensina de cima para baixo, você domina de fato, você manda na sociedade. Pessoal, vamos ser sinceros, não responda, só pense. Imagine um Brasil com todos os escalões do poder dominados por adventistas. Vamos ser sinceros? Seja sincero com você. O que ia acontecer? Ia ser uma bênção, pastor. Será? Pense bem. Ia ser uma bênção para quem? Para a sociedade? E para a igreja seria uma bênção? Quando que na história isso foi uma bênção? Então, cuidado. Daniel 2 tem uma pedra lá. Como é que Daniel descreve a vinda dessa pedra? Essa pedra foi cortada sem mãos, sem o auxílio de mãos humanas. É uma obra de Deus. A teologia do domínio é o oposto disso. É muita mão humana sendo necessária para trazer a pedra. Tem um outro detalhe também, que Daniel
José, etc., eles não queriam estar lá, ou seja, Deus os levou para lá, né? Chegaram como escravos. E a teologia do domínio tem a ver com a igreja dominando, e não com uma pessoa ou outra que Deus coloca para governar, né? Uma coisa é você ter um servo de Deus num determinado posto, ok, ele pode ser uma bênção, e se alguém aqui almeja chegar, Deus o abençoe, seja o melhor juiz, o melhor prefeito da cidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é a igreja institucionalmente ter o poder na mão. Isso nunca deu resultado positivo em lugar Acho que nenhum. vocês já responderam aqui uma pergunta que encaminharam. Você acha que um adventista deveria se candidatar, mesmo sabendo que o meio político é complicado e cheio de concessões, coisas ilícitas, etc.? Eu vou usar Ellen White como meu escudo agora aqui. Ela fala que algumas pessoas Deus levanta para isso. Aí é entre você e Deus. Deus colocou você para isso. O que eu tenho visto é que a gente tem bons exemplos e alguns exemplos não tão bons. E nos meus 43 anos de adventismo, eu vi os dois. E quando o exemplo não é bom, uma tragédia. Quando ele é bom, de fato, abre portas para pregação e tudo. Mas quando dá errado, o prejuízo é enorme. Aí a pessoa com Deus, como você falou, que se candidata, que almeja um cargo político, mas ela não pode misturar religião ou a igreja com política, né? A igreja não tem um partido político, seja A, seja B, azul, vermelho, amarelo, não tem. O nosso partido é a Bíblia. Ok. Outra pergunta que chegou aqui é possível ser cristão e ativista desses movimentos e teologias contextuais identitárias? Antes de passar a palavra, estou relendo aquela meditação de 2011, se não me engano, do Dr. George Knight, sobre os pioneiros, né? De vez em quando eu gosto de relembrar as histórias, para não esquecer. E lendo sobre Joseph Bates, de novo fiquei assim encantado, né, com a história dele. Ele era envolvido com causas sociais como abolicionismo, temperança, contra o consumo de álcool, por exemplo, né? Mas à medida que ele foi imergindo no milerismo, no adventismo, no cristianismo, ele parou de frequentar essas reuniões. E aí o pessoal começou a cobrar, né? Escuta, Bates, por que você não participa mais com a gente nas reuniões aí abolicionistas? Ele encontrou a solução definitiva, né? Ele fala que é a causa suprema. Eu encontrei a causa suprema. Se todo mundo se convertesse a essa mensagem, acaba a não escravidão, precisava mais combater o racismo, não precisava mais combater o álcool, né, o consumo de álcool, tudo ia dar certo e Jesus ia voltar e essa é a causa suprema. E sabe que ele está certo, a resposta está por aí, né? Sabe que ele está certo? Porque outro dia eu li um artigo, o autor dizia o seguinte: lutamos contra a escravidão, o Ocidente acabou com a escravidão. Certo ou errado? O autor diz, errado. A gente venceu a escravidão legalmente. O problema da escravidão não era só na lei, era no coração humano. A escravidão hoje é mais forte e mais abrangente do que era no século XIX. Hoje, a escravidão acabou só legalmente. Ela continua existindo, porque a lei não muda o coração do ser humano que escraviza outro. Ele vai fazer ilegalmente. Que o cristianismo verdadeiro faz, né? Muda a pessoa. Ele muda o sujeito que ia escravizar, não escraviza mais. John Newton, o autor do Amazing Grace, teve o coração mudado. Inclusive você e o Davi Boechat escreveram um livro muito interessante. O título é Pela Estrada da Liberdade. Pela Estrada da Liberdade. Muito bom esse livro. E o que eu acho legal na pesquisa de vocês é mostrar que nós não precisamos buscar nessas fontes aí que tem essa mistura de teologia que não crê mais na Bíblia, sendo que nós temos na nossa história os referenciais, a inspiração necessária para ser o que temos que ser. Ellen White, Tiago White, os pioneiros, José Bates, eram abolicionistas. Ellen White chega a classificar o racismo como um pecado dos piores, passível de disciplina na igreja. Na né? teologia adventista, a escravidão era considerado o pior pecado dos Estados Unidos, por isso que ele é identificado como a besta lá da terra. Né? Sim, dos motivos. Né? Eu gosto de comparar, inclusive, pastores, a posição de Ellen White com a de Charles Darwin, de Karl Marx. Classificando os seres humanos, né? São contemporâneos, por isso que é legal de ver, né? Mesma época. Darwin era racista, Darwin era sexista, ele inferioriza as mulheres. No entanto, quando você lê o que Ellen White escreveu sobre essa questão, ela diz que o nome do homem branco e o nome do homem negro são colocados no mesmo livro no céu. Sim. E homem e mulher foram criados iguais diante de Deus. Para mim, Ellen White está disparadamente... Tem uma frase maravilhosa que ela fala assim, eles vão para o mesmo céu. É bonito isso, né? Agora, respondendo tecnicamente essa questão, essas teologias, teologia negra, teologia queer, que é a teologia LGBT, teologia feminista, etc.,
Todas elas, eu não mostrei por questão de tempo, todas elas são assumidamente e francamente, não escondem de ninguém, teologias que dependem da experiência humana e não da Bíblia. Está escrito lá, em cada um dos autores, nós não dependemos da Bíblia. Como é que você pode abraçar isso? Nós somos o contrário disso. A experiência humana está abaixo do texto, não acima dele. Mas se elas tentam... Aqui é uma pergunta que eu já vou emendar, né, nesse comentário. Se elas tentam responder problemas reais como racismo, machismo, etc., um cristão não poderia, então, cooperar com essas causas, esses movimentos, filtrando o que é bom e tirando o que é ruim? É igual o vegetarianismo. Um hindu é vegetariano. Vamos abraçar o hinduísmo em nome de uma causa comum? O motivo pelo qual o hindu é vegetariano... Gente, a Xuxa cuida da saúde. Muito mais do que muitos de nós aqui. E se me permite, Hitler era vegetariano? Cuidava da saúde. O que temos em comum com essas pessoas? A motivação delas é completamente diferente da nossa. O fato de termos algo em comum não significa que agora vamos nos abraçar. Como um aluno disse essa semana, ele falou assim: pastor, essas comparações que fazem aí não fazem sentido porque, veja bem, os nazistas bebiam água. Você também bebe água. O que isso quer dizer? Eu falei, nada, não quer dizer nada. Significa que eu sou alguém daquela opinião por fazer algo semelhante. Então, o fato de nós termos pautas semelhantes não indica que nós precisamos abraçar esses movimentos que defendem essas pautas. Basta-nos ser o quê? Basta ser cristão. A gente impactou o Império Romano. Imagina, pastor Evandro. Império Romano sem Novo Tempo, sem rede de escola, sem rede de rádio, sem nada. Movidos pelo Espírito. Movidos pelo Espírito. Que dinheiro a igreja primitiva tinha? Não tinha nem templo para se reunir igual a gente tem. Poder do Espírito é suficiente. Tem umas perguntas aqui um pouco delicadas, mas vocês são autoridade aqui. Vamos lá, né? Chegaram aqui para nós. Por exemplo, o que dizer das igrejas customizadas? Foi a palavra que a pessoa usou aqui, né? Fazem mais mal ou fazem bem? No contexto de nossa denominação. Igreja customizada seria a igreja contextualizada? Igreja para públicos... Adaptadas, talvez? Igreja para público X, público Y, seria isso, talvez? Depende. Não sei bem o que ele quis dizer customizada, mas se é o templo, se é a liturgia. Se a liturgia e o que se prega no púlpito, volta ao mesmo assunto de antes, né? Não tem como base a palavra de Deus, fazem mais mal. Se usa essas ideias progressistas, subversivas, fazem mais mal. Aliás, só mal. Então, se é um templo adaptado, porque a comunidade em si, por exemplo, não é cristã e precisa ter uma adaptação, como acontece em muitos países da Janela 1040, por exemplo, né? Janela 1040, você não pode ter um templo. Você tem que se reunir num templo disfarçado, de certa forma. Porque senão você é perseguido, você é preso. Mas o conteúdo que se prega lá tem que ser o conteúdo bíblico, né? Agora, tem um pensamento que é o seguinte: nós não precisamos, texto que o pastor Isaac mencionou, não precisamos ter vergonha do Evangelho. Então, eu vi em vários lugares, tive algumas experiências. Não sei se é nesse sentido, né? Mas algumas experiências que nós acompanhamos, algumas no meu campo, outras em outros campos, onde se procurou pregar o Evangelho, por exemplo, através de um centro de influência, ou de uma igreja onde se mudava o nome. Por exemplo, não vou chamar de igreja adventista, vou chamar de um outro nome, troca o nome, né? E é para tentar alcançar pessoas secularizadas. Só que se nós pensarmos, sempre houveram pessoas secularizadas, como ele mencionou, no primeiro século haviam pessoas secularizadas também. Então, eu tenho a seguinte visão, que nós devemos, pastor Michelson, não ter vergonha do Evangelho. E se nós, de fato, dobrarmos os joelhos e clamarmos, a gente vai pregar, as pessoas virão, os interessados virão, vão ouvir a palavra de Deus e vão ser alcançados. Eu posso ter métodos diferentes. Por exemplo, lá em Limeira, tem um pequeno grupo que se reúne num condomínio de luxo. A igreja é na casa de tem um irmão que é empresário lá,
e a igreja é na casa dele, né? Talvez aqueles empresários que se unem, eles não vão lá na igreja tradicional do bairro, até porque alguns às vezes não tem medo que vão lá e vão pedir dinheiro para eles e tal, eles não vão, mas lá na casa daquele irmão eles vão. Eu fui lá visitar essa igreja na casa desse irmão. Não é um templo, é uma sala. Você entra, uma casa normal, você entra e lá na sala eles têm todos os elementos de um culto. O evangelho é pregado. Mas o evangelho é pregado, a Bíblia é pregada, todos os elementos de um culto se realizam ali, inclusive um batismo. Nós fizemos um batismo, uma piscina do lado ali, nós fizemos um batismo. Então, muitas pessoas têm sido alcançadas. Nós batizamos um senhor ali, riquíssimo, milionário, que vive daquela região, que foi alcançado ali. Mas é o evangelho sendo pregado. Então, é muito, muito tênue, né, essa diferença aí. Eu acho que a gente tem que crer no poder da palavra, sabe? Às vezes, a gente gasta tanto recurso e tempo e esforço com a capa da coisa e o conteúdo fica meio de lado. Uma vez, deixa eu contar uma história aqui. Pregador, o microfone é perigoso, mas rapidinho. Um sujeito chamado Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Já ouviram falar? Uma vez, ele entrou no auditório para testar a acústica, não tinha microfone naquela época. Ele queria testar a acústica do auditório antes dele pregar. Então ele foi de manhã, pregação à noite, entrou lá com o assistente dele e tal, e ele ia, levantei. Ele ia falando e testando a acústica do ambiente. Só que ele ia falando textos bíblicos, texto da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito e tal, e andando. E tinha um martelinho batendo no telhado, um pedreiro ali consertando alguma coisa no forro. E ele falando: o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que tem sede venha. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daqui a pouco o martelo acabou de bater. E ele continuou falando, daqui a pouco alguém puxou ele assim. Quando ele virou, o pedreiro estava em prantos, falando assim com ele: Senhor, eu aceito. Aceito o quê? Eu aceito isso aí que o senhor está falando, eu preciso de Deus. Gente, como é que é o nome disso? O homem nem estava pregando. Como é que é o nome disso? O que é isso? O que é isso? Isso é o poder de Deus. Falar a palavra de Deus, para muita gente, é o suficiente. E quantas histórias nós não temos de gente que achou um livro, achou um folheto, ligou na Novo Tempo, bem na hora do apelo ali. Então, às vezes, a gente precisa acreditar mais. Às vezes, não. A gente precisa acreditar que isso aqui tem poder. Então, a gente se esforça, faz tudo isso. Mas a palavra, ela se vira sozinha. E um detalhe mais. Para que eu vou ter uma igreja diferenciada? É de fato para alcançar pessoas? Ou é só para reunir pessoas inconformadas ou que estão rebeldes, por exemplo? Que não querem aceitar o manual da igreja, não querem aceitar as doutrinas da igreja. Então, é um grupo de pessoas rebeldes, ou é uma estratégia realmente evangelística? Isso é importante também ter em mente. Alguns anos atrás eu fiz uma reportagem para a revista Adventista, e a minha missão como repórter foi visitar várias igrejas étnicas que temos aqui em São Paulo. Fica mais fácil porque estão até mais próximas. Eu visitei a igreja árabe, né, Adventista, comunidade árabe aberta. Visitei a Bet Binei, né, a judaica adventista. Visitei a igreja hispana ali de São Paulo, a Nipo brasileira. Todas tinham um elemento comum: o evangelho é o mesmo. Mas o formato era feito, customizadas, vamos usar a palavra que o irmão usou, né, para alcançar pessoas que talvez de início estranhassem uma igreja adventista tradicional. Mas o objetivo era trazer para onde? Primeiramente para Jesus, por evangelho, e para a igreja adventista do sétimo dia, né? Então, customizar, mas sempre com muita responsabilidade. E como disse o pastor Evandro, né, qual o propósito? Isso deve ser a pergunta mais importante. Só dizer que eu lembrei também que a gente, quando estava na divisão, o pastor Elder Roger coordenou um projeto para descobrir por que algumas igrejas cresciam na América do Sul. A gente visitou várias igrejas, no Chile, no Maranhão, Florianópolis, fomos na Argentina, fomos em vários lugares. E o elemento comum de todas elas eram igrejas de ricos e pobres, igrejas distintas, né? Não eram essas mais bem específicas que eu menciono, todas eram como esta aqui, por exemplo, igreja de 27 dias, só que de classes distintas, né? E que cresciam. Todas elas, o elemento culto inspirador, compromisso com a missão e
com essa questão da consagração eram muito marcantes em todas as igrejas. Eu entendi que, independentemente da cultura, porque você compara uma Florianópolis, por exemplo, com Maranhão, as culturas são bem distintas, mas os elementos eram os mesmos: compromisso com a missão e com Deus. Caminhando aqui para as últimas perguntas, mais uma aqui que chegou pelo WhatsApp. Existem adventistas que defendem essas teologias contextuais, que você mencionou aqui, né? Teologia negra, teologia queer, até feminista, da libertação, enfim. Por que essas pessoas, ele se refere aqui aos adventistas, né, que pensam assim, por que essas pessoas não conseguem ver as incongruências entre o adventismo e esse tipo de teologia, esse tipo de movimento? Olha, dentro do que eu estudei, a gente leu bastante sobre isso para escrever, eu e minha esposa, sobre isso. A única conclusão que eu cheguei é que elas não conhecem. Não conhecem um dos dois lados ou os dois lados. Ou não conhecem o adventismo, ou não conhecem essas teologias, né? Ou não conhecem nenhuma das duas. Exemplo, na introdução do livro do James Cone, que é o pai da teologia negra, na introdução, não é nem no primeiro capítulo, ele fala: a Bíblia não é a palavra de Deus. Gente, precisa ler o resto? Ao ler aquilo ali, o que o adventista faz? Muito obrigado, senhor James Cone, isso não me serve. Sua proposta nem me interessa. Então, teologia queer, teologia feminista, teologia negra, eles não enganam ninguém, eles são sinceros. Não somos uma teologia bíblica. Mas quando você vai conversar com um jovem que gosta dessas ideias, e você pergunta: você já leu? Não, não li. Está explicado. Aí eu não quero nem perguntar se ele sabe a doutrina adventista, porque aí a decepção pode ser maior, né? Mas eu tenho percebido que é por pura falta de conhecimento mesmo. Eu acho curioso, porque a mesma coisa acontece no âmbito do criacionismo, eu estou mais envolvido com isso. Já perguntei para muitos evolucionistas: você já leu o livro Origem das Espécies? 99,999% respondem a mesma coisa, não leram. Manifesto Comunista, que é um livrinho de poucas páginas. A maioria dos que se dizem marxistas que eu conheço, na igreja pelo menos, nunca leu. E a mesma coisa acontece com as teologias identitárias ou contextuais, né? Posso ler uma frase aqui? O pessoal não lê os próprios ideólogos desse movimento. Uma frase: me diga se está certo ou está errado. A Bíblia não está acima da crítica e nem serve como juiz absoluto na fé e na prática. Está certo ou está errado? Pois isso aqui é teologia negra, James Cone, citação. Te dou o livro e a página. Se você acha que dá para andar junto, mesmo crendo desse jeito, eu acho que você tem uma dificuldade para resolver. Você tem que resolver esse problema. São coisas contraditórias. Pastores, uma última pergunta então, para a gente encerrar com uma oração. E já agradecendo muito aqui a presença de vocês. A gente se sente honrado como igreja ter a representação aqui da Faculdade de Teologia aqui do NASP, né? Última pergunta. A gente percebeu aqui nas palestras de vocês que os perigos, como sempre, eles vêm de todos os lados. O inimigo odeia a igreja. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência. E vemos aí perigos à direita, à esquerda, teologia do domínio por um lado, teologias contextuais por outro. O que nós, como igreja, talvez como pastores, como líderes da igreja, podemos e devemos fazer para lutar, no bom sentido assim, né? Nem sempre tão no bom sentido, às vezes tem que ser enérgico mesmo, né? Mas para impedir ou tentar minimizar os danos dessas ideologias que vêm entrando pela igreja, às vezes até pelas portas do fundo, de forma sorrateira. O que temos que fazer para ajudar, especialmente os jovens, a lidar com essa enxurrada de ideias? Uma sugestão, pastor, eu só termino aí. É uma sugestão prática, simples. Eu acho que começa em casa. Para quem é pai e mãe, começa em casa. Ser pai da Nina, minha filha está ali, filha, olha para cá, tudo bem? Ser pai da Nina tem sido uma experiência maravilhosa, me ajudou a entender a graça, o amor de Deus. A paternidade foi uma coisa sensacional, mas ela está na idade, 11 anos, pré-adolescência, e quem tem filho adolescente ou já passou disso aí sabe que dá um frio na barriga. Você precisa restaurar o altar da adoração na sua casa. Culto familiar, gente, tem que ter. Algo que parece de tão simples, alguns acham a gente está ensinando beabá de novo, né? Tem que ter. Eu fui criado assim. E meu pai arrancava madeira lá no Pará o dia inteiro, cansado, chegava em casa. Ou era de manhã ou era de noite. Reunia a família.
Às vezes era 5 minutos, às vezes era 10, às vezes era 15, mas tinha uma música, leitura, oração. Às vezes nem era só oração, mas tinha, todo dia. Isso me ajudou a entender a seriedade do que é ser adventista, ser um cristão, vendo o exemplo dos meus pais em casa. Acho que começa por aí. Só aproveitando aqui, né, o ensejo, já que você usou um exemplo pessoal, eu também quero contribuir nesse sentido, né? Um dia a Débora e eu estávamos com as crianças no carro. Eu sempre gosto de contar a experiência porque me emocionou, me tocou profundamente. A Giovana, nossa filha mais velha, já está estudando fora, né, no outro estado. E um dia no carro, ela comentando sobre outras famílias aí disfuncionais, problemas e tal, ela comentou assim: eu fico feliz, mais ou menos isso que ela falou, né? Eu fico feliz porque eu tenho um bom modelo em casa de família. Nossa, isso foi tudo, né? Então, eu creio que isso é tremendamente importante. No lar, os primeiros passos, as primeiras orientações, o culto familiar parece uma coisa tão simples, mas é tão importante. A condição para a Nina ser batizada no ano passado foi ela ler a Bíblia inteira. E ela leu a Bíblia em 3 anos. Ela começou o projeto... Avivados por sua palavra. Exato, o projeto para ela se batizar começou lá atrás, ela decidiu, eu falei, não, vamos combinar, você vai ler a Bíblia primeiro. Porque se alguém te perguntar, você já leu a Bíblia? Vai ser uma vergonha você falar que não leu. Ela, tá bom, vou ler. E leu, todo dia um capítulozinho e tal. E o último capítulo ela leu antes de entrar no tanque. Apocalipse, terminou ali, fechou e a gente subiu para fazer o batismo. Então, é um exemplo em casa, começa em casa, valorizando a palavra de Deus em casa. No púlpito é só reflexo, na minha avaliação. Acho que é isso aí, né? Falou tudo, né? Além disso, a pregação bíblica, né? A pregação bíblica, que aí é o segundo passo, né? A pregação baseada na Bíblia, na igreja. No meu caso, né, que Deus aí nos levou esse ano passado, né, para o seminário de teologia, isso que vocês ouviram aqui, a pessoa do pastor Dr. Isaac, é o que tem sido falado e mostrado na Faculdade de Teologia hoje, por parte de todos os professores. Exaltação à palavra, compromisso com a missão. Essas duas coisas nós temos batido forte lá. Porque nós cremos que ali são jovens, a maioria deles, né, 90% ou mais, são jovens, que vão liderar a igreja daqui a pouco. Líderes da igreja. Vão ser os pastores, vão liderar jovens, vão liderar a igreja no futuro. Vão ser os pastores dos nossos filhos. Exatamente. Então, no nosso caso, voltando a sua pergunta para nós aqui, especificamente, além disso, dessa responsabilidade em casa com os filhos, é a gente falar muito disso na sala de aula com os alunos. Porque quando a gente fala para eles, isso se multiplica depois, né? Isso se multiplica. Aonde eles vão? Já agora como alunos estagiários, né? Eles vão pregar, eles vão ensinar, eles vão dar estudos bíblicos, eles vão responder perguntas. Então, eles têm que ver em nós, professores, gente apaixonada por Jesus, né? Pessoas apaixonadas pela missão, pela Bíblia. Cada um na sua área. A minha área é mais a área aplicada, a área prática. Ele é a área bíblica, mas independente da área, né? Independente da área, nós temos que trabalhar com esse mesmo foco, essa visão, tendo em mente uma formação teológica, pastoral, que defenda a Bíblia. Esse é o nosso sonho, né? Hoje lá na classe dos adolescentes perguntaram, né, qual é o teu sonho? Esse é um dos meus sonhos, ver líderes apaixonados por Jesus e pela sua palavra, que são os alunos que estão hoje ali nos corredores nossos, nas nossas salas de aula, né? Então eu acho que a educação em casa, no nosso caso a educação na sala de aula, e a educação na igreja, e através da nossa vida também, porque se nós falamos uma coisa, mas vivemos outra, os jovens odeiam hipocrisia. Eles odeiam hipocrisia. Então, se eu digo para o menino, tem que orar, mas ele nunca me vê orando, ele não vai aprender a orar, né? Então, é sermos também transparentes e honestos em casa e na igreja. Amém. Acho que é isso, né, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês também que acompanharam aqui essa programação. Vale a pena uma tentativa de retorno, não vale? Vale, né? Quantos gostariam de ver os nossos amigos novamente aqui em igreja? Olha aí, ó, unanimidade, viu? Então, tá bom. Vamos levantar então para uma oração. Vou pedir para o pastor Evandro nos despedir com uma oração.
e pedindo as bênçãos de Deus sobre esta igreja e sobre a igreja adventista em todo o mundo, sobre o projeto Impacto Esperança que se aproxima também. Oremos. Pai bondoso, querido Jesus, em breve, Senhor Deus, nós queremos vê-lo voltando nas nuvens dos céus. Eu creio, Senhor, que será em breve. Amém. Mas, Pai bondoso, o diabo tem lutado de todas as forças e utilizando inclusive membros da igreja para tentar fazer os jovens, todos nós, desacreditarmos em Tua palavra. Mas fortalece a nossa fé, fortalece a nossa família, fortalece os nossos filhos, fortalece a nossa igreja, nos batiza com Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos olhar para a Tua palavra, valorizar a Tua palavra e pregar a Tua palavra. Amém. Nós queremos pedir as Tuas bênçãos sobre o pastor Michelson, todos os líderes dessa igreja, o pastor Marcos, os demais famílias, pessoas que estão aqui. Nós clamamos por isso e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.